Meus irmãos, nós estávamos pensando no que pregar no último domingo do ano, especialmente neste culto que nós aqui intitulamos o culto de adoração ao Senhor na virada do ano. E os irmãos dessa igreja sabem que eu tenho o hábito de pregar sequenciadamente, expositivamente. Nós começamos a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Efésios com a igreja. Mas nós pensamos em não continuar o sermão hoje aqui com vocês neste culto. E pensando na sequência do que nós já estávamos falando, nós temos feito alguns estudos bíblicos curtos para serem gravados no nosso canal, expondo os Salmos de Davi. E pelas festividades de final de ano, nós ficamos sem expor o Salmo de sequência, paramos no 11. E lendo o Salmo 12, eu pensei, Senhor, é uma palavra para o meu coração oportuna, e olhando as circunstâncias do que vem acontecendo na nossa sociedade, especialmente aqui no Brasil, eu penso que este Salmo será tão relevante para os nossos corações. Então, pensando nisso, eu resolvi então fazer aqui uma breve exposição deste salmo com vocês. Por gentileza, Salmo de número 12. Me lembro de que no último culto do ano de 2022, nós fizemos aqui uma exposição do Salmo 126. Se eu não me engano, 30 e poucos versículos. Conseguimos então enxugar a mensagem para adequar no horário, sem extrapolar aí a 0 horas. E hoje eu estou com um salmo que tem apenas 8 versículos. Eu gostaria de ver com vocês a palavra do nosso Deus neste salmo e ver o que é que o Senhor Deus tem para cada um de nós aqui, meus irmãos. Eu não estou aqui nesta noite para trazer uma palavra de mim para vocês, dizer Deus falou comigo e agora eu vou passar para vocês. O que eu tenho é a palavra do Senhor já registrada, e eu vou ler o texto e vou tentar explicar o texto junto com vocês aqui. Eu vou intitular o sermão neste momento, meus irmãos. Entenda o tema do sermão: o naufrágio da esperança. Parece um tema não muito otimista, mas vocês irão entender no decorrer da exposição deste salmo. Então guarde aí no teu coração o tema: o naufrágio da esperança. Diz assim a palavra do nosso Deus. Acompanhe a leitura se você tem um texto nas suas mãos. Salmo de número 12. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Até aqui a leitura. Vamos orar mais uma vez? Não feche a tua Bíblia, deixa ela aberta, e daqui a pouco nós voltamos ao texto. Ó Deus, nós acabamos de ler o texto que iremos refletir
neste momento, junto com o teu povo aqui. Ó Deus, que privilégio é falar da tua parte, quando o Senhor, deixado a revelação escrita, nos dá a oportunidade de ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Ó Deus, neste momento, clamamos ao Senhor. Sabemos, Senhor, quão difícil é ouvir a tua doce voz, quantas distrações, quantas incompreensões, talvez até mesmo falta de interesse. Mas nesse momento, ó Deus, que acabamos de ler a palavra da salvação, o texto sagrado, assim cremos, desperta os nossos corações e abra os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Quem sabe, Senhor, será este o momento em que o Senhor irá curar mais uma vez os nossos corações, a nossa alma, e irá fazer transbordar alegria verdadeira nos nossos corações. Assim eu clamo por mim e pelos meus irmãos que aqui estão, clamando ao Senhor também pelas nossas crianças que também participam deste culto, que o Espírito do Senhor também abra os ouvidos das nossas crianças, para que elas possam ouvir a tua doce voz. Assim eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. É sabido de todos nós que trafegamos aí nas mídias sociais, na internet, de como nós temos presenciado nos últimos dias pessoas desistindo da vida, pessoas que chegam num ponto, faz um balanço e a conclusão é que não há mais esperança. A pessoa naufragou na esperança, a esperança dela afundou, e ela então chega ao ponto de dizer: não vale a pena viver mais. E lamentamos, meus irmãos, as notícias quando chegam de pessoas que desistiu de lutar pela vida, fez um balanço e disse: não tenho mais forças, não há mais caminho, não há solução. Então a solução será a que está na minha mente. E aí a pessoa naufraga na esperança. O desespero, meus irmãos, habita em muitos corações, uns mais acentuado, em outros numa velocidade a menos, mas em todos os corações habita o desespero. O medo do futuro está presente. Nós estamos prestes à virada do calendário e nós ficamos na expectativa: o que será de 2024? E não são poucos que começam a se ocupar com aquilo que ainda nem chegou, e aí o medo faz parte, entra no coração, e os motivos são diversos: problemas financeiros, há uma crise instalada, uma dor física de doenças ou feridas, uma angústia emocional, drama vivido na mente, a pessoa não consegue mais colocar os pensamentos no trilho da sensatez. O sentimento de culpa do pecado muitas vezes também traz este desespero na mente de muitos. Eu estou convencido, meus irmãos, que nós devemos pensar o seguinte: quanto mais confusas estão as coisas ao nosso redor, neste mundo, eu penso que mais pronto está Deus em ajudar, em socorrer o seu povo. De vez em quando eu penso que o Senhor Deus deixa as coisas ir de mal a pior mesmo, para então Ele agir. Ô diácono, muito obrigado, Deus abençoe. E então esse tempo oportuno para que Ele venha e interfira com a assistência divina. Como às vezes eu tenho visto isso? Para a igreja, a esperança nunca vai naufragar.
O apóstolo Paulo, expressando o que é de mais importante na vida de uma pessoa, mas ele vai dizer de que a esperança também está lá permanente. Agora, pois, permanece a fé, a esperança permanece, e o amor. O maior deste é o amor de Deus, como acabamos de cantar aqui. Então eu já quero dizer para você que mesmo o tema desse sermão sendo o naufrágio da esperança, este tema é só para te alertar, talvez para ajudar alguém. Porque para você sabe que há uma viva esperança, mas nós vivemos num mundo em que muitas pessoas desistem e naufragam na esperança. E a pergunta que nós vamos tentar responder é: qual tem sido o nosso papel neste mundo, meus irmãos? Será que nós só vamos receber as tristes notícias disso e nós vamos fazer nada? O que é que está ao nosso alcance? O Salmo de número 12, meus irmãos, é um salmo que está dentro de um contexto de grandes dificuldades na vida do rei Davi. Vocês sabem que Davi enfrentou aquelas grandes dificuldades, primeiro com o rei que estava no trono antes de Davi sentar no trono, que era Saul. Não foram poucas vezes que Saul quis matar Davi, usou palavras de impropérios contra Davi. Sofreu demais Davi nas mãos de Saul. E também depois que Davi assume o trono, agora ele vai ter uma crise dentro da sua casa, no seio da sua família, quando um filho vai se levantar para tentar matar o próprio pai. Eu estou falando de Absalão. Este salmo aqui está dentro desse contexto da crise que Davi enfrentou. É bem provável que aqui Davi esteja se referindo a Saul, quando ainda estava reinando sobre Israel. Vocês sabem que quando Saul estava reinando, a nação de Israel entrou em declínio. A maioria do povo era tudo ímpio por causa de Saul. Foi nesse tempo que o povo de Deus se afastou das leis do Senhor. O povo se afastou do serviço sagrado do Senhor. Tudo por causa de Saul, que era um péssimo rei. Vocês devem lembrar que no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, quando Deus ainda está usando Saul, o Senhor Deus chamou Samuel e deu instrução para Samuel para falar com Saul, que era o rei, homem de guerra, dizendo: olha, fala com Saul para armar o exército e ir aos amalequitas, que eram inimigos de Deus, afrontava demais o povo de Deus, tentou impedir o progresso do povo de Deus, e agora o próprio Deus se levantou contra os amalequitas. E o Senhor Deus manda Samuel ir falar com Saul, fala: Saul, vai lá e acaba com os amalequitas. Não poupa ninguém. Eu não vou nem ler o texto aqui para não ser dramático com vocês, porque o texto é muito pesado. Não poupa ninguém. E Samuel foi lá e instruiu Saul. Saul prepara os homens de guerra, homens fortemente armados, e vai para a guerra, e exatamente extermina o povo. Só que Saul era bajulador, gostava da bajulação, gostava de agradar o povão, não pegou o líder maior dos amalequitas e poupou a vida dele, e pegou alguns espólios e trouxe para poder presentear o povo, e talvez até servir de culto para Deus. Vocês devem lembrar desse texto, 1 Samuel capítulo 15. Samuel chega para Saul depois dessa guerra e faz aí um levante de um relatório, e Saul: não, está tudo sob controle. Samuel diz: mas esse barulho que eu estou ouvindo aí, e esses mugidos? Ah, mas esses aqui são os melhores dos gados, das ovelhas que nós trouxemos lá daquele povo. Mas o que é que o Senhor Deus requer? Aliás, tem um texto, puder acompanhar aí, por gentileza, quando o bajulador Saul disse o seguinte, está lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? É um texto bem conhecido.
Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto, e aí agora vem a palavra de rejeição para o rei Saul. É nesse momento em que o Senhor Deus vai dizer que se arrependeu de ter colocado, por assim dizer, humanamente falando, ter colocado Saul no trono. O texto diz: porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Temeu o povo. Na verdade, essas palavras de Saul aqui são falsas. Ele não temeu o povo coisa nenhuma. Ele gostava de bajulação, ele gostava da popularidade, ele gostava de falar o que o povo gostava de ouvir. Ele não confrontava o povo, ele não obedecia a Deus. Ele queria ter a sua popularidade no meio do povo. E aqui, meus irmãos, nós temos o Salmo 12, que começa assim. Olha comigo aí o Salmo 12, já no primeiro versículo. Socorro, Senhor. Palavras do rei Davi. Uma oração tão curta, mas tão objetiva aqui e direta. Socorro, Senhor. Por que é que ele dá esse grito de socorro? Porque ele fez um apanhado no meio da sociedade, e aqui não, e preste atenção no detalhe, que esta palavra aqui é dentro da nação de Israel, no meio do povo de Deus, porque se fosse para outras nações, a gente até entendia a prática desse povo, mas olhando para dentro do povo de Deus, ele diz aí, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Meus irmãos, prestem atenção num detalhe aqui, porque Davi está num grito de desespero, de que ele não encontra nenhum homem piedoso, não há um justo sequer. Eu sei que tem uma música muito popular aí do casal Sullivan, que fez uma música aí, Socorro Deus. Tem uma letra, estava olhando lá a letra da música, uma letra saudávelzinha. Mas por causa do jeito que é apresentada a música virou meme, não dá nem para cantar na igreja. Estou sendo sincero, ainda que é bonita a música, mas virou meme. Socorro Deus. Não são poucas mães que estão cuidando do filho que está fazendo uma bagunça, ela dá um grito, socorro Deus, virou meme. Mas meus irmãos, o que está aqui é muito sério. Quando então a igreja de Cristo, que é a que mais precisa de homens piedosos, cadê aqueles que gritam dizendo socorro, Senhor? Cadê os homens que temem a Deus? Porque esses que temem a Deus serão homens corajosos, homens que obedecem a Deus, homens que não estão preocupados com tietagem, com popularidade, se vão gostar dele ou não. Ele quer ser encontrado fiel por este Deus, fiel em todo o tempo. Ah, tu és tão bom. Deus é fiel, meus irmãos, mas e nós? Vivemos num mundo de pessoas perversas, e Davi chega a essa conclusão: socorro, Senhor. Já não há homens piedosos, homens que temem o Senhor de verdade, homens que obedeçam o Senhor, homens que cumpram o compromisso que fazem com o Senhor, homens que estão preocupados mais com a sua própria vida do que com a santidade de Deus. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Meus irmãos, parece que este salmo é tão atual para nós, ainda que nós olhamos para o povo de Deus e vemos o povo tudo aí, fazendo serviço ao Senhor, mas o que é que o Senhor Deus requer de nós? Não é obedecer do que sacrificar? Por isso que o versículo 2
diz assim, Salmo 12, versículo 2: estes homens que não são piedosos, não são fiéis, estes homens falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Meus irmãos, o que é tão sério? Nós estamos vivendo numa época em que falta verdade no nosso meio. Aliás, nós temos medo de ser verdadeiros, nós temos medo de falar a verdade, porque nós estamos influenciados pelo politicamente correto. Puxa, pastor, pega leve. Por isso que a igreja não cresce, por isso que é só esse povinho. Não há nenhuma palavra de bajulação para massagear o nosso ego, para fazer a gente se sentir bem, confortável. Claro, meus irmãos, nós devemos ser simpáticos, agradáveis, devemos ser arrogantes, antipáticos. Claro que devemos ser amigos, ter palavras boas, agradáveis para abençoar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa boca, meus irmãos. Como diz aí o louvor para as crianças na escola dominical: ó, boquinha, cuidado com o que fala. Tiago, capítulo 3, se o irmão puder colocar para nós aí, versículo 8 a 10, nosso irmão Tiago já havia alertado o seguinte: a língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal que não se pode refrear. Se você não tomar cuidado com a sua língua, ela se torna como um caminhão numa ladeira abaixo, carregado de pedras grandes, descendo a ladeira sem freio. Não tem como controlar, é o que Tiago nos diz. Carregado de veneno mortífero, língua de cobra. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. E Tiago vai dizer o seguinte: meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Isso não pode existir, porque senão nós vamos ter que gritar: socorro, Senhor! Cadê os homens piedosos? Por isso é que Davi dá esse grito aqui, meus irmãos: os homens piedosos e fiéis desapareceram. Versículo 3 e 4, acompanhe aí na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim: aqui é aquele momento no coração de Davi, que nós estamos aqui numa oração do Antigo Testamento chamada oração imprecatória. É a oração da vingança. Vingança pertence ao Senhor. Então você pode orar ao Senhor para que Ele faça isso. Você não, mas o Senhor pode, a não ser que Ele te manda fazer. Mas olha o versículo 3: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Que ousadia! Meus irmãos, o Senhor Deus pune os lábios soberbos. Talvez você que está aqui me ouvindo, preste atenção nisso que está sendo dito aqui pela palavra do Senhor. Os nossos lábios foram criados por Deus para louvor a Ele, de maneira que às vezes nós usamos a nossa língua, os nossos lábios, da maneira que a gente quer, como a gente acha que é o correto. Meus irmãos, foi Deus que criou a nossa boca, a nossa língua, que nos dá o privilégio de som da voz. Isso aqui me faz lembrar quando Deus chamou Moisés para mandar ele lá no Egito. E vocês lembram o que ele disse? Senhor, eu sou um homem pesado de boca, minha língua, Senhor. Vocês lembram do texto? Êxodo capítulo 4, versículo 10 e 11. Se a irmã puder colocar lá para a gente, por gentileza. Ele diz assim: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora,
nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Quem é que fez os lábios do homem? Meus irmãos, será que Deus fez os nossos lábios para que a gente, com impropérios, possamos dizer: a boca é minha e eu falo o que eu quiser? Você conhece gente assim? Você conhece filho rebelde assim? Eu falo, a boca é minha. Ou quantas vezes você já falou isso? Então, quando o Senhor Deus requer dos nossos lábios retidão, é porque Ele é o Criador dos nossos lábios. Agora, olha para o texto que eu acabei de ler com vocês, Salmo 12, versículo 3 e 4, especialmente o versículo 4. Com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, em outras palavras, a boca é minha. Eu vou falar e eu vou prevalecer, eu falo mesmo, eu ganho no grito. Conhece gente que gosta de ganhar no grito? Quem é casado aí sabe disso. Quem é Senhor sobre nós? Eu não tenho ninguém que me manda. Eu sou o Senhor da minha vida e da minha boca. É o que está aqui por detrás, meus irmãos. Por isso, Davi dá um grito: socorro, Senhor. Não tem homens que falam da tua parte com retidão. Eu não posso dizer que a boca é minha para falar o que eu quiser. Eu não tenho essa liberdade. Então, você que está aqui, você já pode começar a fazer uma autorreflexão do ano que está terminando para o ano que está se aproximando. Como é que você tem usado a sua boca, a sua língua, os seus lábios? O que é que você tem falado? Versículos 5 e 6 diz o seguinte, Salmo 12, versículos 5 e 6. E agora vem. Se é o Senhor que é Criador de todas as coisas, meus irmãos, olha o que Davi aqui vai se deixar usar. Agora, na oração de Davi, Deus vai falar. Não Davi está falando, agora é Deus falando. Versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Presta atenção que aqui Davi sabe que está sofrendo afrontas, aparentemente não tem homens nenhum piedosos e fiéis, só palavras de impropérios, e agora ele ouve da parte de Deus, o Senhor Deus dizendo: eu vou me levantar agora, por causa do pobre e daquele que geme. Aqui são o grito, o gemido do necessitado, faz com que Deus se levante. Aliás, isso aqui me faz lembrar lá no Egito, quando o povo sofrendo escravidão lá, mais de 400 anos, e Deus então manda dizer para o povo dele lá: diga que eu ouvi o grito deles, por assim dizer, eu ouvi o clamor dele e eu me levanto agora. É o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Por isso que o versículo 6 diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Meus irmãos, vocês prestaram atenção? O Senhor Deus falando, e agora a apresentação de como é esta palavra dele, esta voz doce, como nós cantamos aqui. Meus irmãos, tem uma letra de um hino que nós cantamos aí na hora da aflição, da tempestade, que uma parte do coro do hino diz assim: pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. É o que está dito aqui. Eu estou vendo a aflição de vocês, eu sei o que falam de vocês, às vezes vocês não têm nem como retrucar, mas eu me levantarei,
e eu usarei as minhas palavras. E o sábio aqui, o salmista diz que palavras do Senhor são puras, não são palavras bajuladoras. Meus irmãos, Deus não bajula ninguém, Deus é verdadeiro, Ele fala a verdade. Por isso que o pregador, quando abre o santo livro, não tem que ficar com bajulação com ninguém. Se houver na palavra, a palavra de bajular, quem quer que seja, iremos fazer isso. Mas o compromisso do pregador é abrir o texto e ler a verdade escrita aqui, meus irmãos. E às vezes não são palavras de bajular ninguém, às vezes são palavras duras. Por isso que no versículo 6 tem essa gloriosa declaração deste Deus, um Deus que é infalível, um Deus que é fiel e irredutível em suas promessas. E aí o Salmo tem a sua conclusão nos últimos 2 versículos. Que conclusão fantástica, parece que perde o anexo do que Davi está dizendo aqui, mas não perde não, olha aí comigo por gentileza. Versículos 7 e 8. Sim, Senhor, Tu nos guardarás. Prestaram atenção que promessa, meus irmãos? Sim, Senhor, eu sei que as palavras do Senhor são puras, depuradas no cadinho, 7 vezes, o Senhor é perfeito. Sim, eu sei que o Senhor nos guardará. Lá na frente, no Salmo 121, o salmista vai dizer: o meu socorro não vem dos montes, meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, porque Ele é o guarda de Israel, e Ele te guardará, guardará a tua entrada, a tua saída, guardará o teu levantar, o teu deitar. Depois vocês leiam lá quantas vezes a palavra guarda ou guardará se repete no Salmo 121, mostrando que sim, esse Senhor é que nos guarda, a nossa confiança está nele. Ainda que você não precise bajular ninguém para ser popular, é só ser fiel ao Senhor, porque Ele te guarda. Em todo tempo Ele te guarda, por isso que Ele é tão bom. Versículo de número 7, na conclusão diz: guardará desta geração nos livrará para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Puxa vida, o Salmo estava: o Senhor vai guardar, o Senhor vai livrar. Aí de repente ele afirma: mas por todos os lados os perversos estão aí. Isso daqui, meus irmãos, é para nos deixar otimista e não fazer com que pensemos que nós estamos dentro de uma redoma de vidro. Os perversos estão ao nosso redor e às vezes no nosso meio, e nem percebemos, meus irmãos. A vileza aqui, quando diz que é exaltada, é apresentando que existem homens sem pudor, de comportamentos que são considerados desprezíveis diante de Deus, homens que não temem a Deus, homens que no seu coração diz que não há Deus, e que zombam até de Deus. Meus irmãos, esses receberão da parte deste Deus a palavra pura. Eu quero concluir esta mensagem, meus irmãos, fazendo algumas perguntas, talvez um alerta. A primeira delas talvez seja esta daí: cuidado para você não zombar de Deus com as suas palavras, cuidado com as piadinhas acerca das coisas de Deus. Às vezes, meus irmãos, isso se torna realidade nos púlpitos das igrejas. Quantas piadas nos púlpitos das igrejas! De fato, chegou o tempo, quando um servo do passado disse que haverá um tempo em que, em vez de haver pregadores fiéis alimentando as ovelhas, haverá palhaços no púlpito entretendo os bodes. E é o que nós temos visto nesses últimos tempos. Pastores que se tornam piadistas no púlpito, não levando a sério a palavra de Deus. Então, cuidado para você não zombar de Deus. Por que é que eu digo isso? O apóstolo Paulo, registrando a sua palavra aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, Paulo disse assim: pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então nós vivemos na época da lei da semeadura mesmo, meus irmãos, e cuidado com as palavras, porque aquilo que você fala, você vai receber em troco, em volta, da parte de Deus. Eu iniciei esse sermão dizendo que nós temos recebido notícias, se você fizer uma retrospectiva, quantas pessoas naufragaram na esperança, perderam a esperança e desistiram de viver. Então eu quero aqui ser solidário com as famílias que enfrentam a dor da perda de alguém que desiste de viver, porque essa é uma realidade, meus irmãos, a todos nós. E talvez aqui eu vou dar um nome que talvez é o mais badalado que está aí na internet, que muitos possam já ter visto, foi agora recentemente, PC Siqueira. Quero ser solidário à família. A mãe, na idade avançada, na sua limitação da saúde, teve que sepultar o seu filho, porque ele naufragou na esperança, desistiu de querer continuar a viver. Mas é fato notado, meus irmãos, quem acompanhava esse internauta, por assim dizer, como que ele se levantou contra a simples fé dos cristãos, usando a sua boca para falar impropérios contra os cristãos. Uma das últimas postagens dele aí, zombando os cristãos, ele postou uma imagem de um jovem com pescoço comprido, e a suposta imagem de Jesus montado no pescoço do jovem, como que encabrestando este jovem, mal sabendo que é isso mesmo. Se o Senhor Jesus não nos encabrestar, outro nos encabrestará. Não sei nem se existe essa palavra. Então eu prefiro ser escravo de Cristo. Está correto. Só que ele fez isso para trazer chacota para o povo de Deus. Com isso não estou dizendo que Deus puniu ele, meus irmãos, porque se Deus tiver que punir quem se levanta contra o povo de Deus, essa nação vai estar quase que perdida. Porque como que tem gente que se levanta contra o povo de Deus nessa nação? O que eu estou dizendo é o que Paulo afirmou: aquilo que o homem semear, ele vai ceifar, ele vai colher frutos amargos. Então eu quero ser solidário à família, e talvez essa palavra aqui é para talvez te encorajar. Meus irmãos, a perda do sentido da vida é uma realidade até mesmo no meio do povo de Deus. Não são poucos crentes que desistem de lutar, que não conseguem ver mais uma luzinha no fim do túnel, como se dizem, que olha para as perspectivas e diz: não vai dar certo, e aí bate a melancolia, bate o desânimo, e isso associado a um diagnóstico patológico. E se a pessoa não vigiar, meus irmãos, essa é uma realidade. Então nós queremos ser solidários à família, mas alertar a igreja: cuidado, cadê os homens fiéis, piedosos na terra? Então esse é a primeira lição que eu queria tirar para nós aqui: cuidado com o que você fala das coisas de Deus. Segundo, cuidado para você não tomar Deus como bajulador e fazer dele um fraudulento. E agora aqui é a nossa área, a área pastoral. Por que é que eu digo isso, meus irmãos? Porque no Brasil nós estamos vendo um crescimento assustador de igrejas, e às vezes a gente olha para a nossa e não vê esse crescimento tão rápido, e podemos ficar tentados a querer negociar alguns princípios, e aí então fazer de Deus um grande bajulador, dizer: não, Deus está aqui nessa noite, Deus vai fazer na sua vida. Que Deus está aqui nessa noite, eu não tenho dúvida, e que se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Mas o que eu estou dizendo são pessoas que se levantam, até mesmo com boas intenções, para fazer de Deus um grande bajulador no meio do povo. Jeremias, capítulo 23, a partir do versículo 25, o profeta disse assim, presta atenção nesse detalhe, Deus falando:
tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Conhece gente assim, ó? Sonhei, Deus manda te dizer. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Mas olha comigo o versículo de número 28. O profeta que tem sonho, conte-o o sonho. Ele não está negando que possa haver sonho, mas se for sonho, conta só como sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Então, esse negócio da pessoa levantar e dizer: olha, Deus falou comigo, Deus me visitou, eu tive um sonho, eu tive uma visão, e Deus manda te dizer. Me conta só como sonho, não fala que foi Deus que mandou dizer, não, porque senão você pode ser um grande mentiroso, um profeta mentiroso. Conhece gente que, em vez de abrir a Bíblia, explicar o que a Bíblia diz, começa a falar coisas da cabeça? Estou vendo um anjo, ele está passeando aqui, está voando. Parou lá, é aquela lá. Aí eu já tenho a informação daquela todinha lá que eu já pesquisei no Facebook, porque ela já colocou toda a vida dela lá no Facebook. Então eu já sei tudo o que está acontecendo, eu sei do que ela está precisando. E aí eu solto. Puxa, Deus manda te dizer. Meus irmãos, cuidado para a gente não fazer de Deus um grande fraudulento. Entenda quando eu digo isso. Fale a verdade. Deus é amor, e Ele amou o mundo de tal maneira, mas se for rebelde, a espada do Senhor o devorará. O Salmo de número 16, versículo 3 diz assim, Salmo 16, 3: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Meus irmãos, ainda existe os santos na terra, e santos aqui, os separados, os santificados, os que foram justificados, os que já foram salvos, os que estão sendo salvos e os que serão salvos, são eles os notáveis na terra, não são agentes secretos do reino de Deus, não, eles são notáveis, precisam ser notáveis. Mas às vezes nós precisamos gritar como Davi gritou: socorro, Senhor! Sumiram, não são mais notáveis, estão com medo. O Senhor Jesus disse o seguinte em Mateus capítulo 10, versículo 28, para esses notáveis na terra: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E pode mesmo, meus irmãos. Ainda que a pessoa disse: eu não acredito em Deus, eu acredito em Satanás. Satanás é mais popular do que Deus, como eu vi uma frase aí na internet. Ok, então vá para o inferno. E é Deus que manda mesmo, meus irmãos. Está lá agora. Por último, com quem mais nós parecemos, meus irmãos, quando nós falamos? Com os ímpios ou com o povo de Deus? Com quem nós queremos aparecer? Quem nós queremos imitar? Essa geração dessa juventude, estou vendo aqui, muitos tem adolescentes aqui hoje, crianças e jovens, que gostam de seguir perfis, imitar pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. Com quem mais você se parece? E eu encerro com as palavras do Senhor Jesus, que disse o seguinte em Lucas capítulo 6, versículo 45: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala
do que está cheio o coração. O problema é o nosso coração, meus irmãos. Por isso Davi dá o grito: socorro, Senhor. Sumiram, desapareceram os homens. Claro, eu falei muito homem aqui, as irmãs até falam: esses homens mesmo sumiram, os homens covardes, desapareceram. Mas homem ali é a palavra genérica, é homem dos sexos masculino e feminino. Às vezes, cadê as mulheres piedosas? Cadê as mulheres fiéis, comprometedoras com o reino de Deus, que abraçam a causa do Senhor? Cadê aquela mulher para fazer o mundo abalar, que quer ganhar o mundo para Cristo? Sumiu, desapareceu. Às vezes desaparece da igreja. A gente fala: cadê o irmão? Cadê a irmã? Desapareceu. Socorro. Quem sabe, meus irmãos, essa é a nossa oração nesse momento. Vamos orar mais uma vez, que a nossa hora está indo. Nós estamos nos aproximando de 0 hora, quando nós iremos participar da ceia e encerrar este culto. Então nós vamos orar mais uma vez neste momento. Talvez para você que está aqui nesta noite, eu não sei como é que está o teu coração. Eu não sei que tipo de esperança que lhe falta. Porque às vezes, meus irmãos, a gente tem essa sensação de que a esperança está indo embora, as forças estão se acabando, você não está conseguindo ver saída para aquela situação. Eu quero dizer para você que nessa noite você pode gritar: socorro, Senhor, porque Ele nos guarda, Ele se levanta, Ele é o guarda de Israel, e Ele vem, e vem mesmo, meus irmãos, diz a palavra dEle. Então vamos orar mais uma vez nesse momento. Senhor Deus, perdoa os nossos lábios quando proferimos palavras de bajulação, naquele momento tão secreto que o Senhor vê. Às vezes, Senhor, ninguém humanamente falando viu aquela palavra de bajulação, aquela palavra inconveniente, mas o Senhor vê, o Senhor contempla todas as coisas. Assim como o teu servo no passado clamou a Ti, aqui estamos, Senhor. Socorra-nos, ó Deus, porque às vezes somos desobedientes ao Senhor, à Tua palavra. Estamos envolvidos tanto com as coisas do serviço para o Senhor, do que com fidelidade ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma visão correta de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor exige de cada um de nós. Dá-nos um coração fiel a Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter os nossos lábios para bendizer, para abençoar, mesmo até aqueles que nos maldizem. Ajuda-nos, Senhor, a ter coragem de abençoar o nosso inimigo, de alimentar até se preciso for. Ajuda-nos, Senhor, para que não sejamos enquadrados com aqueles que da Tua parte recebe o justo castigo da Tua ira. Agradecemos porque o Senhor já puniu os nossos pecados no Teu Filho. A isso, Senhor, ajuda-nos a viver de maneira santa e sermos notáveis nesta terra para a glória do Teu santo nome. Se porventura alguém aqui, Senhor, que luta, Senhor, com a falta de esperança, que sente que a esperança está naufragando, ó Deus, o Senhor socorre, o Senhor é aquele que guarda. Ajuda os Teus filhos, Senhor, não deixe que naufrague, não deixe que desistam da vida, não deixe que cometam nenhuma bobagem, ó Deus, com Tua mão segura bem, ó Deus, para que continuemos neste mundo, ainda que mundo mau, de homens perversos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, no nome de quem assim oramos, amém.